ainda falando sobre a pecuária, nós vamos agora aos bastidores da pecuária com Celso Ricardo, que traz uma análise sobre o agronegócio e principalmente sobre o setor da pecuária nacional, pecuária de corte. Os bastidores da pecuária com Celso Ricardo. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o preço da arroba do boi. É mais um fechamento da semana passada em queda e muitos se enganam que foi a China, única e exclusivamente, o grande causador da queda do preço da arroba do boi gordo no Brasil. É fato que a China hoje pratica preços menores do que no passado com relação à nossa carne, mas vale lembrar que a carne bovina que vai para aquele país são 9 cortes. 9 cortes apenas. E é muito interessante que nós possamos expandir a nossa visão e entendimento sobre o mercado da carne. Ele é totalmente diferente do mercado da arroba do boi. E eu não tenho dúvida em duas situações. A primeira, hoje, o preço que deveria estar sendo praticado da arroba do boi do Brasil, com margem de lucro para os frigoríficos, deveria ser de R$ 270 a R$ 300 a arroba do boi gordo aqui no Brasil, garantindo margem de lucro para os frigoríficos. Eu explico mais na frente o porquê de que eu entendo que esses preços deveriam estar sendo praticados. E hoje, eu não tenho dúvida também que os grandes frigoríficos estão ganhando muito, mas muito dinheiro com a comercialização de carne. Por que isso? Porque eles muitas vezes estão colocando para o conhecimento de todos, que esses frigoríficos eles não exportam para 1 ou 2 países. Eles exportam carne bovina para mais de 60 ou 70 países. Então, essa diversificação comercial, somadas à diversificação de mercados aqui dentro do Brasil, que em determinados momentos, para alguns cortes, paga ainda muito mais do que o mercado de exportação, garante, através de uma análise da arroba comercial de venda, um valor muito interessante que cobriria esse valor que eu falei de 270 a 300 reais pela arroba do boi gordo muito facilmente. Mas, como o pecuarista, muitas das vezes no Brasil, se limita a esse universo que existe dentro da porteira, ou considera ser um grande conhecedor de frigorífico, entrando numa sala, onde fica a compra do boi apenas, ele fica, de uma certa forma, sem ter argumentação, sem ter conhecimento e exigir por parte dos frigoríficos um posicionamento diferente, principalmente com relação ao preço que será pago pelos seus animais. Então, nós precisamos entender que o mercado da carne, quando nós falamos em exportação, ele é muito diversificado. Esses grandes frigoríficos JBS, Marfrig e Minerva, eles exportam para mais de 60 países vários tipos de corte. E para cada corte, para cada mercado, existe um preço, existe um valor agregado. Tudo que está ligado ao mercado de exportação tem uma boa margem de lucro. E nós precisamos entender que essa margem de lucro, ela é cada vez maior, porque grande parte desses mercados não tem uma exigência muito específica sobre a qualidade e o acabamento desses cortes. Então, as grandes empresas compram animais variados que eles conseguem, a partir dessa diversificação, pagando menor preço pela arroba do boi, colocar no mercado internacional com um valor de carne muito interessante. Somadas a essa diversificação no mercado externo, esses inúmeros países que compram carne aqui desses frigoríficos no Brasil, nós temos um mercado interno nacional que é muito bom. Mas os frigoríficos, de uma maneira cômica até, usaram essa questão da China para derrubar o preço da carne, o preço do boi gordo aqui no Brasil. E também fica uma análise sobre a queda no preço da carne dentro do mercado interno, a partir do mercado do atacado apenas, que serve muitas das vezes para os frigoríficos desovarem os estoques, porque eles trabalham o mercado de exportação às vezes com muito foco e acabam estocando uma carne que não vai para exportação dentro das suas estocagens e eles precisam, até partindo de um princípio de fluxo de caixa, desovar essa produção no mercado interno e aí eles derrubam o preço principalmente no mercado do atacado. Mas vale lembrar que nós temos o quê? O mercado da carne com osso, traseiro, dianteiro e costela, e nós temos os mercados de cortes desossados. E além disso, os grandes frigoríficos agregam muito valor com os cortes industrializados, por exemplo, hambúrguer grill, almôndega e outros produtos que eles também estão produzindo derivados da carne bovina. Então nós temos o mercado do atacado,
nós temos o mercado do varejo que agrega um bom valor e uma margem de lucro, e nós temos os mercados de cortes especiais, que eu vou falar de algumas marcas dos grandes frigoríficos aqui no Brasil, que agregam muito valor e as margens de lucro chegam a ultrapassar até 40%. Preços praticados nesse mercado dentro do Brasil são muito melhores do que o mercado de exportação. Então, a variação do mercado interno somadas à variação do mercado internacional completam o total de cortes produzidos por um animal abatido, e essa diversificação garante muito resultado, e eu vou frisar aqui novamente. Esse período que nós estamos passando agora de queda no preço da arroba do boi, eu não tenho dúvida que os grandes frigoríficos exportadores brasileiros estão ganhando muito dinheiro com essa situação que o mercado está apresentando agora. Variação do mercado, grande margem de lucro e um aporte financeiro interessante que garantiria, sem dúvida nenhuma, um preço da arroba no boi gordo no Brasil entre 270 e 300 reais. Então, os grandes frigoríficos no Brasil, que são os grandes definidores de preço do boi gordo e também do preço da carne, eles dominam os dois mercados de compra e venda, eles acabaram ao longo dos anos comprando marcas de sucesso do passado. Por exemplo, a JBS, a linha Maturata e a Swift têm uma grande margem de lucro. A linha Maturata, por exemplo, ela chega a definir o ranking das unidades dentro da JBS aqui no Brasil. Então existe dentro da escala de abate uma organização que define quanto de boi castrado, quanto de vaca, quanto de boi inteiro, para que possa atender essa exigência da linha Maturata, que é um produto de grande qualidade, que agrega valor, assim como a Swift, que virou marca também de casas de carne da JBS pelo Brasil afora. Já a Marfrig não fica para trás, ela tem a linha Bassi, que é uma linha da alta gastronomia, que agrega um valor e uma margem de lucro muito boa, assim como a linha GJ, que é uma linha de produtos de carne bovina de grande qualidade também. Então, essas grandes empresas agregam muito valor com a compra, quando compraram essas marcas, e a partir dos abates com escalas de organização, elas conseguem atender um percentual de produção para essas linhas de carne bovina que agregam muito valor. E como eu disse, a partir da diversificação de mercado, eles conseguiriam manter uma margem de lucro interessante, e eu não tenho dúvidas que a arroba comercial de venda hoje dessas duas grandes empresas no Brasil, ela é superior a R$ 380, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas analisando esse ponto de vista, nós viemos para o Brasil e vamos ver o fechamento do boi gordo na semana passada. Alta Floresta no Mato Grosso, R$ 175 a arroba. Marabá no Pará, R$ 180 a arroba. Rancharia São Paulo, R$ 200. O indicador CPEA já baixou de R$ 199, já está na casa de R$ 199,90. E já existem regiões no Brasil que o boi gordo, a arroba do boi gordo, já está sendo comercializada a R$ 155. Eu acredito que os grandes frigoríficos vão pressionar mais o mercado ainda, para que esse preço da arroba do boi gordo venha a despencar ainda muito mais. Eu acredito que numa média geral, no Brasil o indicador CPEA vai chegar muito próximo de R$ 170, e nós vamos falar de uma grande parte da região produtora de animais de bovinos para abate, em arroba entre 150 e 160 para o boi gordo, e vaca vai andar com certeza na margem aí de 110 a 120 reais a arroba, infelizmente. Pressão e domínio dos grandes frigoríficos sobre os dois mercados, compra e venda. Esse é o grande fator que está cada vez mais derrubando o boi, usando um artifício que chega a ser até cômico, o mercado da China, que tem uma representatividade em relação a cortes e unidades produtoras no Brasil muito pequena. A diversificação do mercado de exportação é muito grande. E como eu disse, hoje no Brasil a arroba do boi gordo deveria estar entre 270 e 300 reais. Isso, quando transformado no preço do quilo vivo, ficaria entre R$ 18 o preço do quilo vivo e R$ 20. Essa deveria ser a variação de preço no mercado do boi gordo no Brasil, com todo o respaldo de lucratividade, com garantia de lucratividade para os grandes frigoríficos, que são os grandes definidores de preço de arroba do boi gordo no Brasil. Isso é uma realidade de mercado e nós deveríamos estar, o pecuarista principalmente, mais atento a essas questões e buscar, a partir de uma matéria-prima essencial para os frigoríficos, um posicionamento dessas empresas na hora da comercialização. Mas falta informação, falta visão, nós não temos uma representatividade, nós não temos uma liderança específica para tratar de assuntos de mercado e preço
para que o pecuarista tenha um embasamento e consiga, a partir da sua importância dentro da cadeia produtiva da carne bovina brasileira, se posicionar melhor. Vamos estar atentos para essa semana, analisar os preços praticados, mas infelizmente a queda ela vai ser certa. O preço do boi vai despencar mais e esperamos que o pecuarista brasileiro se organize, se posicione e busque, através dessa cadeia produtiva muito lucrativa para os frigoríficos, uma valorização maior para a sua matéria-prima. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, Celso Ricardo, pela participação. Todos esses comentários estarão disponibilizados nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu faço o convite. Se inscreva no clube de assinantes do TID, saiba como, entrando lá no site oficial do TID, tempoedinheirooficial.com.br, e faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. E não esqueça, né, de deixar aquele like, comentários, curtir, compartilhar as nossas informações pelas mídias sociais do TID. A todos, uma ótima tarde, bom início de noite e até amanhã.